Pessoal, falar agora do Decongex Plus, um remédio muito utilizado que tem dois componentes, né? Um anti-histamínico e um remédio que dá uma vasoconstricção, né? Então, bromfeniramina e fenilefrina, que basicamente são o quê? São dois remédios que estão dentro desse componente, desse remédio que é muito utilizado para a população pediátrica, para a população adulta também, né? Muita gente que tem alergia, usa ou que fica gripado várias vezes, porque o que é que ele faz, né? Ele age aqui nessa parte do nariz da gente, né? Tendo um efeito antialérgico, então isso é muito importante para pessoas, em especial, né, que às vezes, né, por causa é um antihistamínico, né, por causa de uma gripe, de um resfriado, de alguma coisa desse jeito, começa a ter muita coriza, muita irritação, né, e às vezes o paciente também tem um certo componente alérgico, também incomoda muito eles, né, fechando o nariz. Como ele tem esse efeito antihistamínico, reduz um pouquinho a produção de buco, né, que é uma coisa interessante, em casos pontuais e em períodos específicos, né. Por outro lado, né, o outro componente ele tem um certo efeito de vasoconstricção. Então comprime um pouquinho o vaso, fazendo que flua melhor e aí fica com menos secreção também, acaba tendo menos congestão, o paciente sente melhor. Em primeiro lugar, vocês entenderem esse remédio, né, que é um remédio sintomático. Como assim, Júlio? Vai tratar o sintoma. Só que o tratar o sintoma, você tem que entender que muitas vezes aquele sintoma ele tem um certo efeito benéfico. No caso do resfriado, no caso até de alergia, tá te dizendo que alguma coisa não tá legal. Não que é bom você ficar com o nariz obstruído, vai te fazer bem, não tô dizendo isso, né? Mas tá te avisando que alguma coisa não tá legal. E muitas vezes, se você tem algum fenômeno irritativo ali no nariz, toda aquela secreção ajuda a expelir aquilo que chegou no seu nariz e está irritando. Então, é quase um mecanismo de defesa. Então, se você tira esse mecanismo de defesa, tem que ter cuidado. Por exemplo, se o paciente tem uma sinusite, que aquela secreção está fluida saindo, e aquilo é bom que saia, para não ficar acumulando, obstruindo, você faz uma coisa que para aquilo, pode acumular mais e piorar, em caso específico de sinusite. Claro que a gente médico passa, utiliza tudo isso em situações específicas. O paciente já tem um quadro resfriado, você sabe que vai durar ali alguns dias, está incomodando muito ele e tal, você vai fazer o fenômeno para melhorar sintomaticamente. Ou um paciente tem uma alergia porque foi fazer uma reforma em casa e tal, mas já saiu daquele ambiente, você também vai melhorar. Tem que ter cuidado com pacientes com pressão alta, porque da mesma forma que reduz o calibre do vaso aqui, o resto do corpo pode aumentar a pressão arterial, então tem que ter cuidado também nessa situação, tá bom? População pediátrica a gente utiliza bastante, né? Bem comum de utilizar, com essa melhorar o sintoma, você já sabe o que está acontecendo e a criança vai ficar menos irritada, menos nervosa, respirar melhor, lembrando desse contexto, né? Tem que ter cuidado, sinusite, outros quadros que você pode dar isso, mascarar o sintoma e ainda agravar mais ainda, tá bom? Espero que tenha ajudado.